Oi, gente, se você clicou nesse vídeo, provavelmente você está precisando de um projeto de arquitetura ou um projeto de interiores e eu vou te explicar quanto custa mais ou menos esse projeto. A primeira pergunta que eu vou chegar aqui esclarecendo é uma pergunta que eu já vi muito por aí, que já me perguntaram, é o seguinte: se eu contratar um arquiteto, a minha obra, a minha reforma vai se tornar mais cara? Não, na verdade você está fazendo um investimento, uma economia e está trazendo conforto, segurança, enfim, para a sua família e para você. Então, o projeto arquitetônico ou projeto de interiores, ele tem a função de te auxiliar, de te guiar no momento da reforma, para você fazer da melhor forma possível sem gastar dinheiro. E na verdade ele é um investimento muito barato, porque ele gira em torno de 3 a 10% do valor da sua reforma. Então, é um valor insignificante perto da quantidade e a qualidade que você recebe depois de todo o processo. Aí existem vários meios de descobrir quanto ficaria um projeto de interiores para você. Na verdade, o projeto de interiores é feito em cada escritório de uma forma. Então, existe profissionais que cobram por metro quadrado, que eu não acho correto, por vários fatores, vou explicar aqui. E tem um profissional que cobra por hora trabalhada. A hora trabalhada é muito mais justa para você e para a gente, já que a gente conta exatamente o tempo ali de serviço. Antes de passar o orçamento para o cliente, eu sempre faço um pré-briefing. O que seria esse pré-briefing? Na verdade, é um resuminho do que o cliente quer fazer naquele espaço, ou naquele ambiente, ou na casa, ou que ele pretende construir, enfim. Para eu entender exatamente as necessidades do cliente, entender exatamente quantas horas eu vou trabalhar naquele projeto e cobrar em cima das horas, e não da metragem quadrada. Porque, por um exemplo, se eu cobrar a sua metragem quadrada e a do outro cliente no mesmo valor, porém são serviços totalmente diferentes, fica injusto para as duas partes. Então, geralmente, eu pergunto o que nesse pré-briefing? Eu faço as perguntas seguintes: se vai reaproveitar alguma coisa que o cliente já tem, se vai fazer troca de revestimento, de piso, de forro, o que vai ser feito, qual é a ideia dele, qual o tipo de arquitetura ele está ali pensando para o espaço, se ele pretende quebrar tudo e fazer tudo de novo, ou se é apenas uma reforma simples. Aí a gente faz uma análise se dá para resolver com consultoria, se não dá. Então, existem todas essas questões a serem levantadas antes de eu passar o orçamento para o cliente, já que eu cobro por hora. Então, quem cobra por hora também faz essas perguntas provavelmente. Depois que coletamos todas essas informações, a gente vai fazer uma aprimoração dessas coletas, na verdade. A gente vai saber aonde fica o imóvel, quantas visitas técnicas estão inclusas no contrato, quantas vezes a gente vai precisar ir na obra, se é aqui, se é em São Paulo, enfim. Vai coletar lá se o cliente quer a troca do revestimento de todo o banheiro ou se não. E aí também tem as horas técnicas do escritório. Então, cada escritório tem a sua hora técnica de acordo com o que existe dentro do escritório. Tenho 3 máquinas, custa um preço. Tenho 20 máquinas, custa outro. Trabalho em home office, custa um preço. Trabalho em um escritório físico, custa outro preço. Então, tem as horas do escritório mesmo, e existe as horas técnicas dos profissionais que vão trabalhar em cima do seu projeto. Ou seja, quanto mais tempo de formado esse profissional tiver, quanto mais capacitação técnica, mais cursos, mais coisas eles tiverem, são preços diferentes. Quanto mais funcionários tiver no escritório também. Então, é calculado todo o preço de hora técnica dos profissionais que vão fazer o projeto. Então, também tem essa diferença de preço aí de acordo com o profissional. Então, vamos lá. Vamos dizer que você chega para mim hoje e fala: eu preciso da reforma de um projeto ou de um banheiro de X metros quadrados. Aí eu vou falar para você o que você precisa intervir, qual o nível de intervenção. Então, os valores, eles dependem de acordo do que você precisa para o seu imóvel. Então, eu preciso remover todo o revestimento e trocar tudo. Ou não, eu só vou fazer a marcenaria. Então, são custos diferentes de acordo com o que você precisa. Vamos dizer assim: nossa, mas eu só preciso trocar um revestimento. Só que pra gente, como profissional, não é só trocar um revestimento. A gente vai fazer a modelagem desse ambiente, vai ir fazer levantamento técnico, a gente vai ter que saber a especificação correta dos materiais utilizados para cada área. Então, não é escolher qualquer material, a gente vai escolher um tamanho específico para ter o mínimo de corte possível, o mínimo de desperdício possível desse revestimento. Então, tem todas essas questões. E ainda a gente vai entregar o projeto de detalhamento técnico, que é uma paginação de piso ou uma paginação de revestimento. Então, tem todas essas partes técnicas, e isso também ajuda com que você veja o resultado final. A gente trabalha muito a modelagem por causa disso, para que você veja o resultado final e não se arrependa depois de fazer a obra, que daí já vai ter um gasto inacerbado. Então, a gente tem a ideia de fazer o contrário. Então, a gente faz todo o projeto, faz a modelagem, imagem 3D, deixa o mais realista possível para o cliente entender antes de executar se é realmente aquilo que ele quer. Então, tudo isso são questão de horas técnicas, são questão de trabalho, não é um trabalho fácil de fazer, é questão também de muito estudo. Então,
os valores depende muito de cada situação. Os valores de um profissional para o outro vai variar muito, você não vai ter como ter uma base padrão de valores. Isso depende muito do que o profissional vai te entregar, do que foi acordado ali de entrega, se vai ter alguma coisa a mais do que um profissional do outro, então é importante você avaliar isso também. Às vezes ficou mais caro com um profissional do que com o outro, mas o que ele vai me entregar de diferente do outro? Às vezes é a experiência, às vezes são desenhos a mais, desenhos mais técnicos, às vezes são visitas ao local, então aí vai depender muito de um profissional para o outro. Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui bem básico para vocês entenderem. Então um exemplo, você e sua amiga compraram o mesmo apartamento, porém são obras totalmente diferentes. As duas querem reformar o banheiro, o mesmo espaço, a mesma metragem, mesmo tudo. Se eu cobrar por metragem quadrada, eu vou cobrar para as duas o mesmo valor. Só que por que não é justo? Porque, por um exemplo, sua amiga só quer reformar a marcenaria e, sei lá, o forro. E você que vai trocar todos os revestimentos, todos os pisos, vai fazer pedra nova, vai fazer marcenaria, vai trocar o banheiro inteiro. Então, assim, o serviço de uma é totalmente diferente de outra. Aqui eu tenho muito mais desenhos. Por que eu tenho muito mais desenhos? Eu vou ter que fazer paginação de piso, paginação de revestimento, eu vou ter que detalhar a marcenaria, detalhar a marmoraria, eu vou ter que detalhar o box. Então, assim, fora que é tudo diferente. O processo criativo demora mais, porque eu vou ter que desenvolver um processo criativo muito mais complexo, muito mais completo, muito diferente da sua amiga, que ela só precisa de uma paginação de fogo. Então, ou seja, o que na verdade é uma paginação de fogo, seria uma planta de iluminação, que seria ali do forro, um luminotécnico, e ela vai precisar só de um detalhamento de marcenaria, enquanto você vai precisar de todos os outros detalhamentos. Então, assim, são serviços totalmente diferentes, então é totalmente errado eu cobrar por metro quadrado, já que eu vou cobrar um valor fixo das duas, e aí uma vai sair no prejuízo e eu automaticamente também vou sair, porque eu vou trabalhar mais e ganhar menos. Stacy, mas eu acho projeto arquitetônico, um projeto de interiores muito caro. Então, existe a possibilidade de você fazer intervenções menores, para ter custos menores. E também, às vezes, não só fazer intervenções menores, mas às vezes fazer uma consultoria, dependendo do caso, dá para fazer consultoria e a análise do profissional, se dá ou não dá, existe possibilidade. A consultoria é muito mais barata, porque envolve muito menos entregas e muito menos alterações no ambiente, então automaticamente você tem economia dupla, que é a economia da entrega do projeto e a economia na execução, já que a execução é mais simples. E aí também tem como você diminuir as coisas no momento de executar. O projeto, ele não é caro, porque ele é de 3 a 10% do valor da sua obra. Então, automaticamente, se você não tem condição de fazer outro projeto, fica inviável de você fazer a obra. Então, às vezes, guardar um pouquinho a mais, esperar um tempo a mais para começar essa reforma, se planejar mais, ou contratar um projeto ou uma consultoria menor, com menos coisas para fazer. Então, assim, existe todas essas diferenças, existe todas as possibilidades e também existe pacotes diferentes. Então, cada profissional vai trabalhar de uma forma, vai te entregar uma coisa e aí os valores também acabam sendo diferentes. A melhor forma de você acertar no momento de contratar um arquiteto é entender a personalidade desse arquiteto, se ele tem os mesmos valores que você, os mesmos princípios que você, se ele se importa com as mesmas coisas que você, se você se identifica com ele como pessoa, como profissional e principalmente se você se identifica com a arquitetura que ele faz hoje. Então, se o portfólio dele é um portfólio que te agrada, que você olha e fala, nossa, o portfólio dele é o que eu quero, é o que eu sonho para minha casa. Então, essas são as principais coisas que você deve levar em consideração antes de contratar um arquiteto para ter um resultado final excelente, porque existe muito também de você contratar uma pessoa ali pelo preço e não se identificar nem com a arquitetura, nem com a pessoa e acabar se arrependendo. E o projeto, ele é um investimento para a vida, porque a sua casa envolve sua família, então tem que ser um projeto assertivo para atender todas as pessoas que moram com você. Então, na verdade, o que acontece no final de todo o processo, de todo o projeto, é que a própria economia do projeto faz com que você pague o projeto. Então, o projeto ele é pago no momento da obra, no momento da reforma, já que você vai ter todas as diretrizes do que fazer, como fazer, quantos metros quadrados comprar, sem correr o risco de fazer coisas erradas ou que você não goste, que tenha um resultado indesejável no final. Então, na verdade, é um investimento pagável no momento da obra. Eu espero que o vídeo de hoje tenha te ajudado. Me conta aí nos comentários se você sabia como a gente trabalhava, como que a gente cobrava, se te ajudou ou não. E comenta, compartilha com os amigos e muito obrigada por assistir o vídeo.